Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: a raiz da decadência da Igreja. A perda do primeiro amor. Meta de hoje: leitura das páginas 51 a 53. A ausência da palavra profética e as obras dos Nicolaítas. No século II não havia mais a palavra inspirada pelo Espírito Santo, pois Deus não tinha levantado mais nenhum apóstolo. E sem palavra não há obra, uma vez que não há mais a liderança do Espírito sobre a Igreja. Então, o que existia naquela época era mera organização humana. O homem fazia sua própria obra, pois faltava-lhe o primeiro amor, que vem da palavra de Deus. Sem o direcionamento do Espírito, o corpo de Cristo perdeu o rumo e, como consequência, veio a degradação. Concluímos então que a ausência da palavra profética é a raiz da decadência da Igreja. Entre as práticas no período da decadência da Igreja estão as obras dos Nicolaítas, cujo sistema tem por objetivo dominar sobre os outros. Trata-se de um grupo de cristãos que se considerava superior aos irmãos leigos, ou seja, aos crentes comuns, e dominava sobre eles. Dessa forma, a partir do século II, foi introduzida a hierarquia na Igreja, o que causou grandes danos ao corpo de Cristo. No primeiro século, isso não aconteceu, porque no período da Igreja em Éfeso, os cristãos odiavam essa doutrina. Apocalipse 2:6. Já a Igreja em Pérgamo a sustentava como se fosse um ensinamento bíblico. Versículo 15. No entanto, nas Escrituras Sagradas não existem duas categorias de cristãos: os profissionais religiosos, especializados em ensino e administração, e os que apenas participam das reuniões e ofertam para manter a estrutura da Igreja. Não, todos nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Particularmente, eu não gosto de títulos na Igreja, pois quando enfatizados, nos separam uns dos outros, nos diferenciam dos irmãos como hierarquia. Isso não deve existir em nosso meio. Quando Deus levantou reis em Israel, ordenou que lesse sua palavra todos os dias para que seu coração não se elevasse sobre seus irmãos. Um rei do povo de Israel, governado por Deus, não reinava sobre súditos, pois isso não provém do Senhor. Nos reinos do mundo funciona assim, mas no reino de Deus não, pois Ele é o Rei. Então, na Igreja não há um grupo superior, somos membros do mesmo corpo. A liderança não deve tornar-se um grupo isolado, pelo contrário, sempre deve misturar-se com os irmãos, pois não são membros especiais do corpo de Cristo. Reiteramos, não há hierarquia na Igreja, todavia devemos honrar nossos guias. Hebreus 13:17. Aqueles que dão a vida por nós. Os irmãos que nos lideram merecem nosso respeito, pois prestam contas a Deus por nossa alma. Eles cuidam de nós e estão à nossa frente, não como outra classe de pessoas. É certo que eles têm suas funções, mas todos somos igualmente membros do mesmo corpo. 1 Coríntios 12:20. Na Igreja ninguém deve buscar honra e glória para si mesmo. Toda a glória seja a Deus. Portanto, devemos atentar para a palavra que o Espírito tem falado a nós, a fim de ser vacinados contra todo e qualquer ensinamento que nos leve a perder a simplicidade, a humildade, o amor reverente à palavra e, por conseguinte, o primeiro amor.